Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre as principais funções básicas de workflow entre o Blender e o Cinema 4D, principalmente se você quer migrar para o Blender ou se você quer usá-lo junto com o Cinema 4D. Esse vídeo também não é restrito apenas para quem usa o Cinema 4D, porque eu vou introduzir como funciona o Blender de forma bem básica para qualquer pessoa. Então, se você trabalha com outro programa, você também pode aproveitar desse vídeo. E aí que esse é o meu Blender 2.8 que está aberto. Esse é o Blender 2.79, que é a versão oficial, e essa minha versão eu já fiz algumas customizações na interface, no tema, para ficar um pouco mais agradável, e aí você já percebe a grande diferença que tem entre o 2.8, que é a nova versão, e o 2.79, que é a versão anterior. Essas diferenças principalmente na parte de usabilidade, de interface, de facilidade de uso e também de beleza. O novo Blender ele está bem mais bonito do que o antigo Blender e é exatamente essas mudanças, são exatamente essas mudanças que estão fazendo com que muitos profissionais, muitos artistas comecem a trabalhar com o programa. Isso vale a nível mundial. Aqui no Brasil a mudança também já está acontecendo. Há alguns grandes estúdios de 3D e animação que estão começando a trabalhar com o Blender ou incorporar o Blender junto com outros programas mais tradicionais. E aí que, se você quer baixar o Blender, basta entrar nesse site, blender.org, bem aqui, e aí a próxima coisa, opa, eu cliquei no link aqui, a próxima coisa é você vir nesse link download, e lá embaixo a gente vai clicar nessa opçãozinha bem aqui. Essa opção é a opção que nos dá é a opção para a gente baixar o Blender 2.8, porque o Blender 2.8 ainda não foi lançado, ele ainda está em desenvolvimento e a versão beta vai ser lançada provavelmente no final desse mês de novembro. Então, se você quer já começar a mexer com o Blender, eu recomendo que você baixe essa versão 2.8, porque a versão 2.79 ela é muito defasada em termos de visual, em termos de usabilidade, inclusive várias funções você não vai encontrar lá. Então, com essa versão aqui do Blender, é realmente pequeno, o programa ele é bastante otimizado, então você pode baixar o download, extrai o arquivo e aí clica no seu executável e você vem para cá, tá? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando abre um novo programa é tentar adaptar a interface para os nossos gostos. E aí aqui no Blender, se você quiser fazer isso, você pode vir em Edit, User Preferences, e aqui nessa aba de temas eu tenho alguns presets com vários presets. Aqui você pode escolher qualquer coisa para o seu gosto, há de todo tipo, de todo gênero, com todas as cores possíveis. Se você baixou o Blender 2.8, provavelmente a sua versão está nesse tema, que acredito eu será oficial no lançamento. Mas eu baixei esse tema, que eu vou disponibilizar o link para vocês, pode conferir aí embaixo do vídeo. E esse tema eu achei bem bonito, bem elegante, eu gostei das cores, eu gostei basicamente de tudo que envolve esse tema, e aí eu vou provavelmente usá-lo para trabalhar de agora em diante, e se você quiser me seguir, fique à vontade. Uma vez que você escolhe o tema, basta clicar em Save User Preference e você já está pronto para ir. No Cinema 4D, para fazer a mesma coisa, eu tenho que vir em Edit, Preferences, e aqui em Interface eu tenho essa opçãozinha aqui, onde eu tenho apenas duas opções entre Light e Dark. Então a opção de temas, pelo menos a título nativo dentro do Cinema 4D, é bem menor comparado ao Blender. E aí no Blender a gente tem mais opções para deixar o programa com a nossa cara. E aí que se eu quero, por exemplo, criar um cubo dentro do Cinema 4D, basta eu vir nesse menu, clicar em Cube, e aí ele cria esse cubo aqui na minha viewport. Esse cubo aqui na direita ele tem algumas opções, que são os atributos desse cubo, o qual eu posso mudar o tamanho e fazer uma ou outra operação de modelagem, envolvendo rotação, escala e etc. Se eu quiser fazer qualquer operação mais aprofundada de modelagem, eu tenho que transformar esse cubo num objeto editável. Eu posso fazer isso de algumas formas, porque
nesse momento eu não posso fazer extrusões, eu não posso fazer cortes, eu não posso fazer nada, porque esse cubo ele é um objeto paramétrico. Para eu transformar num objeto editável, eu posso clicar nesse íconezinho bem aqui. Eu também posso aqui no meu Outliner do Cinema 4D, clicar com o botão direito e vir nessa opção Make Editable para transformar, fazer editável. Eu vou clicar aqui e agora o ícone do cubo mudou para indicar que agora é um objeto editável, e assim eu tenho a opção de escolher qualquer ferramenta de modelagem para começar o meu processo de modelagem dentro desse cubo. No Blender, quando você abre o arquivo, ele já vem com o cubo. Isso pode não ser o que você quer, ele também já vem com a câmera e também já vem com uma luz. Meio que ele assume que essas três coisas são as coisas básicas que você precisa para já começar a trabalhar e criar um render bem básico. Eu particularmente não gosto tanto do que o programa dá já inicialmente. Você pode, se quiser, deletar tudo isso. E aí, vir em File e Save Startup File. Isso significa que agora a forma como o Blender está aqui, depois dessas alterações, vai ser a forma como ele sempre vai abrir. Se você quiser que ele abra sempre com um cubo, uma câmera e uma luz, você não precisa fazer nada. Mas se eu quiser adicionar agora um cubo aqui na minha cena, basta eu vir nesse menuzinho de Add, e aí eu tenho as várias coisas que são possíveis adicionar na minha cena. Eu venho em Mesh e agora em Cube, e o cubo ele entrou aqui na minha cena. Tá? Comparativamente falando, esse menu de Add com essas várias opções se assemelha muito com esses vários ícones aqui do Cinema 4D, onde a gente tem um cubo, onde a gente tem as opções de splines, onde a gente tem aqui os objetos geradores, vários deformers, alguns objetos de cena e câmeras e, por fim, luzes. Então, tudo isso a gente tem aqui nesse menu Add, onde eu tenho também objetos poligonais, curvas, aqui alguns NURBs, Metaball, texto, Grease Pencil para fazer desenhos 2D, inclusive animações 2D. Essa armadura para eu criar bones, o que no Cinema 4D são joints, para eu fazer deformações, especialmente para animação. Let's um Empty, que é um equivalente ao Null Object no Cinema 4D. Imagem, Speaker, para eu trabalhar com som, câmera, luzes, Light Probe, isso aqui é importantíssimo para o Eevee, que é um novo motor de render aqui do Blender. Force Field, que são forças para sistema de partículas e simulation, e aqui algumas coisinhas relacionadas a collections, que é algo que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui no Blender, uma vez que esse cubo está criado, eu tenho algumas opções de modelagem. Na verdade, são mais opções de movimentação aqui na esquerda. Se eu quiser modelar de fato, se eu quiser fazer extrusões, fazer cortes, eu tenho algo semelhante aqui ao tornar editável, e esse semelhante é mudar o modo com que esse objeto se comporta na minha viewport. Então, por padrão, todo objeto que eu coloco na cena, ele vem nesse Object Mode, que é um modo que permite que eu selecione qualquer um desses componentes aqui e faça essas alterações de translação, de rotação e de escala. Tá? Eu também posso clicar nesse ícone e deixar todos habilitados ao mesmo tempo. E isso eu faço no Object Mode. Se eu quiser modelar, eu tenho que vir aqui em Object Mode e clicar em Edit Mode, ou seja, é um modo de edição. Tá? Quando eu clico, percebam que agora eu não tenho mais aqueles controles de mover, rotacionar e escalonar. Em vez disso, eu ainda tenho aqui esses mesmos ícones, mas aparecem vários outros ícones que são aqui as ferramentas de modelagem, certo? E aí, aqui em cima eu tenho qual componente vai ser habilitado, no caso vértices, ou edges, ou faces, e aí eu posso selecionar qualquer um desses e depois escolher a operação de modelagem correspondente. Então, por exemplo, eu vou escolher uma face e quando eu clico aqui, essa face está selecionada. Quando eu clico aqui, essa outra face está selecionada, e aqui
também essa outra face está selecionada, eu posso clicar nas edges, ele meio que converte a seleção, o que já estava selecionado em termos de face, ele converte para edges, mas eu posso clicar aqui e selecionar cada uma dessas edges. A mesma coisa vale para os pontos também, e aí eu posso selecionar cada um dos meus pontos. Então, esses comandos que estão bem aqui, no Cinema 4D, eles estão bem aqui do lado, onde eu tenho a mesma coisa. Eu posso selecionar pontos, aqui. Eu posso selecionar faces, aqui. E eu posso selecionar as minhas edges, ou as minhas arestas, bem aqui. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa. Uma vez que no Cinema 4D a gente transforma esse objeto num objeto editável, ele não pode mais deixar de ser editável. Eu não tenho como voltar ao estado anterior. Se eu quiser fazer operações para mover esse cubo de lugar, por exemplo, eu tenho que clicar nesse ícone bem aqui, que é o modo de objeto, e aí agora sim eu posso escolher alguma ferramenta de translação, rotação ou escala que se encontram bem aqui. Então eu tenho aqui a Rotation, Translation e por fim um Scale. E aí se eu quiser agora editar os pontos, arestas e faces, eu tenho que vir aqui, escolher um componente e fazer as minhas modelagens. No caso do Blender, eu posso voltar para o Object Mode tranquilamente. Basta eu vir aqui em Edit Mode e voltar para o Object Mode. E agora eu não tenho mais acesso às minhas ferramentas de modelagem. Em vez disso, eu posso apenas fazer essas grandes mudanças que dizem respeito a escala, translate e rotation, esse tipo de coisa. Então, uma coisa que é importante você entender no Blender é a diferença entre o Object Mode e o Edit Mode. E essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que o Blender ele trabalha aqui com praticamente tudo já está aberto dentro do programa. Não existem poucos menus para você explorar e ativar alguma função específica. Tanto é que na nova versão do Blender ele coloca várias abas, que são abas, ele trata igualmente várias características diferentes do software, dando a você a possibilidade de acessar recursos e interfaces específicas para certas finalidades. Então, esse aqui é um modo de layout, eu diria que é um modo geral. Se eu quiser, por exemplo, apenas modelar, eu posso clicar aqui em Modeling. E aí, automaticamente, o que é que acontece? Ele já entra no Edit Mode para mim, e aí ele já coloca o meu menu aqui especificamente de ícones para modelagem. Se eu quiser fazer escultura, eu venho em Sculpting e a mesma coisa. Agora aqui eu estou no Sculpt Mode, os meus ícones, minhas funções de escultura estão aqui na esquerda, e ele inclusive muda um pouco aqui a minha viewport, ele coloca uma cor específica aqui no meu cubo que facilita o processo de escultura. O nome disso é Match Cap e existem vários deles aqui dentro, e aqui a coisa já está pronta para você começar a esculpir. Eu também tenho uma opção de UV Editing para criar UV Mapping, algo muito importante. Texture Paint para pintar texturas. Shading, que é um ambiente exclusivo para Look Dev, para você criar texturas, materiais, iluminação e etc. Tanto é que a gente tem essas pequenas bolinhas aqui que são pequenas prévias de como está o seu environment, tanto em relação ao HDRI quanto em relação ao seu shader. Então é um ambiente bem legal, é um dos meus favoritos. Aqui, Animation, Rendering, é um ambiente para você analisar o seu render depois de feito. Compositing, que é um ambiente para fazer composição específico para pós-produção. Aqui dá para fazer pós-produção. É como se fosse um Nuke, só que guardadas as devidas proporções, há bem menos funções, mas as funções que tem aqui são bem poderosas e permitem que você crie pós-produção profissional para os seus trabalhos, tanto de imagem quanto de vídeo. Eu já criei uma pós-produção para um filme que eu fiz, totalmente aqui, e eu achei bem legal. Scripting, para quem
quer criar, enfim, códigos e add-ons e mergulhar na estrutura de código mesmo do programa, certo? E aqui nesse maisinho a gente pode colocar mais abas, como por exemplo Video Editing. E aqui o Blender ele também faz edição de vídeo. Eu posso colocar VFX e fazer Motion Tracking, se assim eu quiser. Eu posso também colocar Masking, que é um modo específico para rotoscopia. E aqui, que é uma grande novidade do 2.8, eu posso entrar numa interface própria para fazer animação 2D. Em especial frame a frame, mas também funciona com interpolação de movimento. Então você não precisa se ater apenas a frame aqui. Então você tem essas várias abas e a forma como essas abas são dispostas, elas são, na minha opinião, analisando de um ponto de vista de designer, eles tratam cada uma dessas coisas como se elas fossem igualmente importantes, porque essas abas elas já estão aqui e elas podem ser alteradas com um único clique e a interface se adapta a essas mudanças. Então é um recurso que eu acho bem legal. No caso do Cinema 4D, se eu quiser fazer a mesma coisa, eu tenho que vir aqui, é meio escondido, Layout, e no caso eu tenho várias opções. Há bem menos opções, até porque há menos coisas que o Cinema 4D faz. Por exemplo, não faz edição de vídeo, ou não tem aqui um recurso específico para animação 2D, mas aqui você pode mudar toda a interface para se adequar a alguma coisa específica que você queira aqui, beleza? Eu não mudo porque se eu mudar eu estou trabalhando aqui, o meu monitor é um ultra wide e aí eu diminuí os programas para ficar em Full HD. Se eu mudar aqui o Cinema 4D ele vai se esticar para o ultra wide. Então, uma vez que a gente está aqui agora, como é que a gente navega na interface do Blender? Basicamente, se você reparar lá embaixo, eu tenho vários íconezinhos que basicamente funcionam como um manual interativo do que as teclas do mouse fazem. Então, eu posso, por exemplo, clicar com o botão do meio do mouse e se você ver aqui, ele vai mostrar exatamente o que você vai fazer. Ó, ele me dá a opção Rotate View e aí com o botão do meio do mouse eu rotaciono a minha viewport. Se eu quiser dar zoom, eu posso clicar com o botão do meio do mouse e apertar Ctrl. E aí, para eu fazer um pan, basta eu apertar um Shift. Certo? Então, a gente tem essa função para fazer. Ele está dando essas pequenas engasgadas aqui, porque a interface eu dei uma puxada para caber em Full HD também. Então, ele não está aproveitando toda a resolução do meu monitor. E aí que eu tenho esse cubo na minha cena, aqui na direita eu tenho um outliner também, e aqui eu tenho todas as propriedades que envolvem esse cubo, mas não apenas esse cubo, e sim também toda a cena dentro do Blender. Bem aqui eu tenho configurações de render, aqui eu tenho configurações de saída, aqui eu tenho configurações de render layers para exportar render passes. Aqui eu tenho configurações da minha cena especificamente, no que envolve a minha viewport 3D. Aqui eu tenho configurações do World, que é o ambiente de HDR, o Environment. E aqui eu tenho as configurações desse objeto que está selecionado, tipo o espaço dele, onde ele está em Location, Rotation, Scale e algumas outras coisas mais. Aqui eu posso colocar vários constraints, que são elementos essenciais para rigging nesse objeto. Aqui eu posso colocar vários modifiers, que é onde a mágica acontece dentro do Blender. Eu coloco Subdivision Surface, eu coloco informações de Vertex Weighting, eu coloco também deformadores, eu também posso colocar algumas coisas de Simulation. Aqui eu tenho acesso a informações do objeto em si, informações dos componentes, dos vértices e das UVs e de outras coisas mais. É uma região bem importante. Aqui eu coloco materiais no meu objeto. Aqui eu coloco texturas no meu objeto.
Aqui eu coloco partículas. E aqui eu trabalho com Simulation de uma forma mais específica, colocando os vários tipos de Simulation, de Collision, Cloth, Dynamic Paint, Soft Body, Fluidos, Smoke, Rigid Body e por aí vai. No caso do Cinema 4D, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o mesmo Outliner, tá? E aí que, quando eu seleciono o meu objeto, eu tenho algumas opções aqui relacionadas a Position e Scale, mas, lógico, eu não tenho aquele tanto de informação como eu tenho no Blender. Se eu quiser informação de render, eu tenho que clicar aqui e ele abre essa janela onde eu tenho algumas configurações. Recapitulando, no Blender, essas configurações já estão abertas aqui, tá? Eu encontro essas informações nessas abas, há até uma pequena separaçãozinha maior para mostrar que essas opções aqui, elas são relativas a render, e aqui são opções relativas ao objeto em si. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um Subdivision Surface nesse objeto aqui no Blender, como é que eu faço? Eu seleciono o meu objeto, venho aqui em Modifiers, coloco um modifier, no caso o meu Subdivision Surface, e aqui está o meu objeto, tá? Ele agora está com o meu Subdivision Surface. Aqui no meu Outliner eu vou abrir esse Collection e eu tenho esse cubo. Se eu abrir esse cubo, você vê que eu tenho, ó, as informações técnicas do meu cubo, tá? Você pode ver aqui que ele mostrou o meu cubo original, uma vez que eu cliquei aqui. E por fim eu tenho aqui a minha listagem dos meus modifiers e pronto. Eu não preciso abrir tudo isso para ver. Basta eu clicar aqui no meu cubo. E se eu tiver, por exemplo, resolvendo alguma coisa aqui no Location, não tem problema. É só eu vir aqui na abazinha de Modifiers e o meu modificador ele vai aparecer bem aqui. Eu vou até esticar um pouquinho aqui para eu poder enxergar melhor. Beleza? No Cinema 4D, para eu fazer a mesma operação, o que é que a gente tem que fazer? Eu vou colocar na minha cena um Subdivision Surface, que eu encontro aqui. E aí, uma vez que eu coloco um Subdivision Surface, que é considerado um objeto à parte, o Subdivision Surface ele é um objeto à parte dos outros objetos na cena. Agora eu preciso colocar o meu cubo aqui dentro e agora sim a minha subdivisão ela está funcionando. Se eu quiser ver os parâmetros da minha subdivisão, eu tenho que clicar no meu Subdivision Surface aqui, e aí agora sim, vindo em Objects, eu tenho os respectivos parâmetros. Então você vê que a diferença, lógico que eu posso aplicar esse Subdivision Surface com alguns atalhos para reduzir a necessidade de ter que arrastar manualmente para cá, mas você vê que embora a função seja exatamente igual e que resulta exatamente na mesma coisa, como acessar é um pouquinho diferente. Então, no Blender, esses objetos eles já se encontram basicamente aqui, eles fazem parte do objeto e eles se encontram aqui já todos visíveis. Eu posso colocar um modifier, vamos supor, por exemplo, esse Wave, tá? O que o Wave faz, ele vai criar uma distorção no meu objeto. Essa distorção ela não está sendo visível. Eu vou sair do meu Edit Mode. E aí agora quando eu der Play, aqui embaixo na minha timeline, o que acontece agora é que eu tenho essa deformação acontecendo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho dois modifiers escalonados na minha cena. Eu tenho o Subdivision Surface e eu tenho o Wave Modifier, todos eles atuando ao mesmo tempo. Eu posso ligar o Subdivision Surface e desligar, ó, nesses ícones aqui. Esse ícone do monitor, ele liga e desliga na Viewport. Esse ícone, ele liga e desliga no Render. Então, eu posso controlar a visibilidade deles como eu quiser. Então, se eu quiser colocar um efeito parecido no Cinema 4D, eu tenho, por exemplo, aqui nos Deformers, eu tenho esse Fórmula. Então, coloco o Fórmula aqui no meu Outliner. Agora eu clico e arrasto o Subdivision Surface para dentro desse Fórmula. Agora eu clico em Play. E não funcionou.
Porque no caso, um deformer, ele não funciona dessa forma, ele funciona colocando dentro do meu objeto. Então, agora sim, ó, ele está com fórmula funcionando. Então, embora o cinema 4D tenha essa, digamos, facilidade de interface, eu confesso que quando eu estava aprendendo eu achava um pouco complicado como funciona essa ordem de hierarquias aqui no objeto. E tanto é que deu um leve bug aqui na minha mente quando eu estava trabalhando no Blender, vim para o Cinema 4D e fui colocar o Fórmula e coloquei igual o Subdivision Surface. Então, alguns objetos você coloca dentro de outro objeto, e aí aqui no caso um deformador eu tenho que colocar dentro do objeto que vai ser deformado. Tá? Então, isso às vezes pode criar alguma confusão, e isso às vezes cria também algumas complicações quando a gente está trabalhando com as cenas complexas e a hierarquia fica meio complicada e você tem que puxar algo para fora para que algo se comporte da forma como você quer. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, eu estou apenas dizendo que o workflow de um é diferente de outro, e aí você decide o que é que você prefere. Então, aqui fica esse objeto Subdivision Surface, o qual eu tenho que, por exemplo, renomear, se eu quiser entender de cara que esse é o meu cubo original, eu posso abrir e ter as minhas informações tudo aqui. No caso do Blender, o meu cubo ele continua aqui no meu outliner, e para eu ter acesso a essas informações basta eu vir aqui na minha aba de modifiers. Então eu posso estar no transform, eu posso estar na textura, nos materiais, mas vindo aqui nos modifiers eu tenho todas essas informações que eu também acesso vindo aqui nessa abazinha modifiers, e ele lista tudo que está na minha cena. Ok? E aí, falando agora de outliner, a organização do outliner dos dois programas é bastante parecida. No caso do Cinema 4D, se eu quiser, por exemplo, colocar na minha cena, vamos lá, vou colocar um cilindro e eu vou colocar também um torus agora. Então eu tenho aqui no meu outliner esses três conjuntos de objetos. Se eu quiser unificar esses três objetos num único grupo, numa única pasta, eu seleciono essa galera. E aí eu posso vir em Objects e agora Group Objects. Então quando eu faço esse Group Objects, ele transforma tudo isso dentro de um Null Object, como vocês podem ver bem aqui. No Blender há uma função parecida, que são essas Collections. Se eu clicar aqui, se eu colocar na minha cena um torus, e aí eu colocar na minha cena um cilindro, tá? Todos esses objetos, eles estão dentro dessa collection, bem aqui, que é uma coleção. Tanto que o ícone se assemelha àquelas caixas de arquivo. Aqui no Blender, isso aqui é um agrupamento e também funciona como um sistema de layers, porque eu posso facilmente tirar a visibilidade deles na viewport, eu posso deixar esse agrupamento selecionável ou não, eu posso aqui desabilitar totalmente a collection e os efeitos dela na viewport, e aí eu posso habilitar ou desabilitar também essa collection a nível de render, clicando nesse ícone. Eu também tenho essas opções no Cinema 4D, mas são esses pequenos ícones aqui, essas bolinhas, tá? Eu posso, por exemplo, clicar nesse primeiro, e se eu clicar de novo em vermelho, a minha visibilidade não aparece mais na viewport. Quando eu clico de novo, ele aparece. E embaixo diz respeito à visibilidade no render. Tá? Verde vai ser visível, vermelho não vai ser visível, e esse cinza é visível também. Tá? Eu posso clicar nesse outro ícone, e aí ele cria um sistema de layer. Tá? Mas para acessar as layers eu tenho que vir aqui embaixo, e agora sim, isso aqui é uma layer onde eu posso determinar a visibilidade, fazer um solo e por aí vai. No Blender, essas opções aqui em cima e essas opções de layer aqui embaixo, elas já são todas incorporadas nesse sistema de collections. Tá? Então, esse sistema de collections ele engloba tudo. E aí que eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito e me dar algumas opções de deletar, criar uma nova collection e por aí vai. Então, eu posso criar uma nova collection aqui, o que
cria um novo agrupamento dentro do agrupamento anterior. Então eu posso arrastar esse cubo aqui para dentro. E aí agora ó, eu tenho essa hierarquia, ou seja, eu tenho uma collection, outra collection dentro de uma collection. E aí dentro dessa segunda collection eu tenho um objeto específico. Se eu quiser criar um agrupamento fora dessa collection, eu tenho que selecionar essa collection aqui, que é a coleção da cena. E aí agora aqui eu clico nesse ícone. E agora eu tenho collections separadas. Tá? Eu posso criar quantas eu quiser. E aí com isso eu posso, por exemplo, trazer os meus objetos para cada uma dessas collections. E assim eu vou trabalhando os meus agrupamentos. Uma das coisas que eu mais gosto aqui no Blender, e aqui eu vou ser parcial se vocês me derem licença, é que eu posso gerenciar as collections aqui na viewport. Eu não preciso ficar vindo aqui no meu outliner. Eu, por exemplo, vou selecionar o meu cilindro e apertando a tecla M, o atalho Move, ele me abre essa janelinha e eu posso mover esse objeto para qualquer collection que eu quiser, inclusive criar uma nova. Então vou criar uma nova. E eu vou chamar isso aqui de cilindro. Vou clicar em OK. E aí, agora, aqui no meu outliner apareceu uma nova collection e o meu cilindro entrou aqui dentro. Então vou pegar o torus, vou clicar em M. E bem aqui, por exemplo, eu vou colocar nessa collection de cilindro. E aí agora o meu torus veio para cá. Eu vou pegar o meu torus e o meu cilindro, vou apertar M. Vou clicar em Collection, posso escolher aquela segunda Collection que foi criada, ou criar ainda uma nova. Então vou chamar isso aqui de, tipo, Dump. Vou clicar em OK. E aí agora aqui dentro da minha Collection eu tenho essa nova hierarquia. Collection 1 e Dump. Isso é algo que eu acho bem legal, porque facilita muito a organização das suas cenas, principalmente quando as suas cenas elas vão ficando cada vez mais complexas. Então eu gosto muito desse trabalho aqui do outliner, das collections, mas principalmente desse atalho para manusear as collections aqui na viewport. No Cinema 4D, infelizmente não existe nada parecido. Para eu criar um novo no object, eu posso vir aqui nos objetos, criar um novo null. Então eu clico e arrasto para cá, para dentro da hierarquia, e aqui está o meu agrupamento. Funciona, é legal, é rápido, mas uma vez que você se acostuma a trabalhar direto da viewport só com a tecla M, você começa a ter um grande ganho de produtividade. Você pode fazer basicamente tudo aqui direto por aqui. Então eu vou criar isso aqui, um novo grupo, vou chamar OK, e aqui está agora, tudo saiu das collections anteriores e agora tudo está nessa nova collection, sem eu ter que ficar arrastando e soltando aqui no outliner, fazendo tudo pela viewport. Então, o que é que a gente faz, por exemplo, se eu quiser colocar materiais na minha cena? Aqui no Blender, eu posso vir nessa aba de Materials, bem aqui, eu clico no novo Material e aqui ele cria um novo material para mim com as suas várias características. Aqui nesses pontos significa que eu posso adicionar algumas informações, mas você provavelmente não vai querer nunca trabalhar com materiais aqui nesse nível. Isso aqui é apenas uma informação básica de materiais. Se você quer trabalhar com materiais, você deve vir aqui em Shading. Tá? E aqui na aba de Shading, a gente tem esse sistema de criação de nodes, onde é o grande poder do sistema de materiais do Blender. É algo que eu encorajo você a aprender. Pode assustar no início, mas depois que você domina, você começa a criar materiais bem mais complexos e de uma forma bem mais fácil. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor desse material, basta eu clicar aqui, e agora ele já está com a nova cor, bem aqui. Eu posso dar um zoom, porque isso aqui é como se fosse uma viewport, tá? Então eu posso trabalhar o roughness. Você vê que quando eu ajusto, o meu material ele muda.
Specular Metallic para deixar mais metálico ou menos metálico. Subsurface Scattering para eu criar Subsurface Scattering. E aí, lógico, onde eu tenho essas bolinhas, eu vou acrescentar novos nodes para, enfim, colocar mais informações aqui. E aí, no Cinema 4D, para eu colocar um material, por exemplo, nesse torus, deixa eu selecionar aqui, já está selecionado, eu venho em Create, New Material, agora eu clico e arrasto para cá, ou clico e arrasto para cá. Ok, agora eu posso clicar aqui, por exemplo, e abre a minha janela de material, ou eu posso clicar 2 vezes aqui e abre a minha janela de material. No novo Cinema 4D R20, agora tem um sistema de trabalhar com nodes também. Eu ainda não baixei o R20, juro que por preguiça, porque eu tenho acesso a ele por causa do MSA, que é o Maxon Service Agreement. Eu poderia baixar, mas eu ainda não baixei. Então, aqui é o sistema de material do Cinema 4D. Acredito que todos vocês são bem familiares. Eu, particularmente, não gosto mais de trabalhar materiais dessa forma. Eu prefiro trabalhar com nodes, tanto no Blender como também aqui no Cinema 4D, usando o Cycles 4D ou usando o Redshift, por exemplo, que trabalham com o sistema de nodes. Eu realmente encorajo vocês a trabalharem com nodes, se você ainda não trabalha, porque os nodes vão ser o futuro e é uma forma bem mais lógica e bem mais inteligente de se trabalhar também. Então, se eu quiser mudar a cor, eu venho aqui em Color, vou colocar uma outra cor aqui, e agora eu já estou trabalhando aqui com a minha cor. Se eu quiser trabalhar um reflexo, eu tenho que vir aqui em Reflectance, que já vem ativado. Esse Default Specular literalmente não serve para nada, então eu vou remover, vou adicionar uma nova camada de reflexo GDX, e aqui se eu quiser tirar esse aspecto cromado, eu tenho que vir em Layer Fresnel, Fresnel de elétrico. Eu posso escolher um preset se eu quiser, mas já está funcionando aqui. Todos esses passos que a gente fez aqui para deixar o material um pouco mais realista, no Blender a gente não precisa fazer, porque esse material aqui, esse shader chamado Principled BSDF, ele é um sistema de shader que foi desenvolvido pela Pixar, lá da Disney, e aí a galera do Blender incorporou nesse sistema. E aqui nesse sistema você não precisa trabalhar Fresnel. O Fresnel ele é automaticamente calculado pelo material de acordo com 2 parâmetros, de acordo com o nível de roughness e de acordo com o quão metálico o seu objeto ele vai ser. Então ele ajusta o Fresnel para ser fisicamente correto na medida que você trabalha esses valores de roughness, porque basicamente quando você tem um roughness alto, você vai ter na natureza um Fresnel específico e você não tem como mudar isso na natureza. E aqui no Blender você também não tem como mudar porque ele já te dá essa opção visando fotorrealismo. Se você não quiser ser fotorrealista, você pode simplesmente deletar esse node e aí criar o seu próprio node à vontade, tá? Inclusive com direito a Fresnel. Eu posso vir aqui em Edge e bem aqui eu tenho os vários nodes, então eu vou vir em Shader, eu posso colocar Diffuse. Ó, agora eu tenho apenas um node de Diffuse, eu posso vir em Edge e Input, eu posso vir, por exemplo, Fresnel, e aqui ó, eu tenho o meu índice de refração e o meu Fresnel, e aí, lógico, eu tenho que, enfim, trabalhar tudo isso aqui de várias outras formas, tá? Posso vir em Shader e aqui Glossy, e agora Edge, Shader, e eu vou colocar esse Mix Shader. Então, agora, o que é que eu faço? Eu misturo o Diffuse com Glossy, que é de reflexo. A saída disso eu ligo aqui no Surface. E aí agora, se eu quiser controlar o Fresnel desse reflexo, eu pego aqui esse node de Fresnel e ligo bem aqui nesse slotzinho chamado Factor. E aí agora o meu Fresnel, eu controlo aqui ó, o nível do meu Fresnel conforme eu quiser. Bem aqui eu controlo o meu roughness.
Eu posso controlar também a cor do meu reflexo. E aqui eu controlo também a cor do meu material. Então, se você quiser manualmente criar seus materiais de uma forma mais estilizada, por assim dizer, o workflow vai ser esse. Parece difícil, mas na verdade não é. Isso aqui é muito fácil de mexer. Na segunda ou na terceira vez que você cria um material, você já se acostuma e começa a achar isso aqui rápido, e você não vai querer nunca mais aqueles tipos antigos de material, que são esses aqui, porque eles não te dão controle. Não à toa, os vários motores de render trabalham com nodes, como Octane, Redshift, Cycles também, e alguns outros. Eu não conheço todos, eu trabalho mais com esses três. Alguns outros não trabalham com isso, mas vários deles trabalham, e há uma razão para se trabalhar com isso. E aí que, logicamente, você não precisa disso para criar um material bem feito. Você pode só vir em Edge, Shader, e escolher aqui o nosso amigo Principled BSDF. Ok, agora é só conectar a saída desse shader aqui em Surface do meu objeto, e agora já está aqui o meu material. Então, vou criar de novo aquela cor, mais ou menos, acho que é um pouco mais escura. E aí eu posso agora, ó, em Roughness, ajustar aqui, aumentar o meu espécula, aumentar aqui o quão metálico ele vai ser. E basicamente eu não preciso me preocupar com Fresnel nem com nada, porque o Fresnel é calculado automaticamente, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar uma HDR aqui na minha cena, eu tenho que vir, eu já estou na minha aba de Shading, basta eu mudar aqui de Object para World. Então, aqui no World é onde a gente cria o nosso Environment, onde a gente coloca o nosso HDR, tá? Para isso, eu posso clicar nessa opção Use Nodes, para ele usar nodes, e automaticamente ele já tem dois nodes aqui, que é o Background, que vai ser a cor do meu background, e aqui a saída, né? World Output, que vai ser a informação. O que é que esse background vai significar? Vai ser o HDR que vai envolver o nosso mundo, né? A nossa viewport. Eu posso colocar uma cor se eu quiser, eu posso colocar alguns shaders se eu quiser, algumas informações de cor se eu quiser também, ou posso colocar uma imagem, uma textura, né? Um HDR. Onde eu faço isso, eu venho em Edge, Texture, e bem aqui eu tenho esse Environment Texture. Agora eu conecto, e agora é só eu clicar em Open e escolher o meu HDR. Eu também posso fazer isso por aqui, tá? Eu posso clicar nesse maisinho, bem aqui, escolher o espaço do meu HD onde eu tenho meus HDRs, bem aqui, e aí escolher a minha pasta e só arrastar e soltar para cá. Então esse é um recurso que eu acho bem legal. No Cinema 4D, para a gente fazer isso, a gente tem que colocar na nossa cena um Sky. Agora eu vou criar um novo material, vou colocar esse material aqui no Sky, vou abrir o meu material, vou tirar o Color e o Reflectance, e em Luminance eu clico, eu posso trabalhar a cor que eu quiser, ou eu posso vir em Texture e Load Image para eu carregar uma imagem para ser o meu HDRI. Você é livre para escolher o que você quiser, tá? No Blender a gente já tem esse editor integrado, então aqui eu trabalho os shaders dos objetos, e aqui eu trabalho, digamos, o shader do HDRI, porque eu posso fazer várias coisas com isso, não sou obrigado a trabalhar apenas com uma imagem, eu posso trabalhar com mais de uma imagem se eu quiser. Então, isso foram os materiais. Se eu quiser, por exemplo, eu vou voltar para Layout e vamos colocar mais um objeto na minha cena, que vai ser um plane. Eu vou aumentar o tamanho desse plane e eu vou movê-lo um pouco mais para baixo. Tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar algumas dinâmicas na minha cena, como é que eu faço? Eu vou pegar esse cilindro, tá? Vou rotacionar ele um pouco, e aí que para eu colocar dinâmicas aqui no Blender, vou subir mais um pouco, basta eu vir aqui nessa aba de Simulation, e aí eu tenho a opção de colocar um Rigid Body.
Uma vez que eu coloco um Rigid Body, agora eu tenho, ó, essa abazinha de Rigid Body. Eu vou colocar, vou deletar tudo isso aqui e vou colocar aqui nesse chão, eu vou colocar um Rigid Body também, mas o tipo eu vou colocar passivo. Quando eu der play, agora sim, ó, minha simulação rola. Isso significa que os dois objetos começam a interagir um com o outro, tá? Para fazer a mesma coisa no Cinema 4D, vamos lá, deixa eu tirar esse Sky. E aí eu vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui. Deixa eu rotacionar um pouco. Vou colocar um plane. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele. Então, para eu colocar Simulation aqui nos meus objetos, eu vou pegar aqui o meu cilindro, vou clicar com o botão direito, aí eu tenho Cinema 4D, opa, eu tenho Simulation Tags, está cortando um pouco aí, mas agora eu tenho esse Rigid Body, e aí agora eu tenho essa tagzinha do Rigid Body nesse objeto cilindro, e aqui no Plane eu vou fazer a mesma coisa, botão direito, Simulation, e aqui eu vou colocar esse Collider. Então, vou dar play, e agora sim, ó, o objeto ele começa a interagir um com o outro, tá? Isso significa que agora eu tenho, no meu plane, eu tenho essa tagzinha, onde clicando nela eu tenho as várias configurações de simulation, e aqui também eu tenho essa tagzinha, eu posso deletar a tag, e aí a simulação ela perde o efeito totalmente. Aqui no Blender, a simulação ela não fica registrada como uma tag, tá? Eu posso abrir aqui, mas ó, ele não fica registrada como nada. Em vez disso, ele é anexado aqui nessa aba de Simulation, onde no caso tem bem aqui, Rigid Body, eu posso clicar nesse xizinho e aí ele tira totalmente o Rigid Body, tá? No caso, eu posso trabalhar vários tipos de simulation aqui. Eu também posso colocar simulations como modifiers. E aí, se eu colocar, por exemplo, vamos supor, eu vou colocar, por exemplo, soft body. E aí, agora o soft body ele é um modifier, tá? E aí ele aparece bem aqui também como modifier. Acontece que a gente não pode configurar nada de simulation aqui. Isso é apenas uma informação de que um soft body é um modificador, mas para você controlar o soft body, você tem que vir nessa abazinha de Simulation, e agora sim você tem as várias opções de soft body, ok? Então, eu vou clicar aqui para tirar o soft body da minha cena. Se eu quiser, por exemplo, vou deletar isso aqui. Se eu quiser, por exemplo, vou colocar um cubo na minha cena, e se eu quiser animar esse cubo, tá? Para eu animar qualquer propriedade, eu posso sempre em qualquer propriedade, onde tiver essas pequenas bolinhas ao lado, significa que essas propriedades elas são animáveis, tá? Automaticamente eu também posso clicar com o botão direito e escolher essas opções de inserir keyframes. Então eu vou clicar aqui para inserir um keyframe. No caso, eu vou voltar minha timeline para o começo, então inserir keyframe. E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse para arrastar aqui o meu indicador de tempo, né? Meu indicador de frame. Vou colocar tipo bem aqui. Aí agora eu vou arrastar isso para cá. E agora basta eu colocar um novo keyframe e está pronto o meu movimento, ó. Vou dar play e aqui está. Eu posso arrastar os meus keyframes se assim eu quiser. Ok, arrastar os meus keyframes. Eu posso vir aqui em Animation e no caso ter um controle maior dos meus objetos. Posso, por exemplo, vir aqui nessa aba Key e aqui eu tenho vários tipos de interpolação, inclusive alguns efeitos dinâmicos. Eu tenho alguns tipos de interpolação dos keyframes, se vai ser linear, se vai ser Bezier, na linguagem, por exemplo, do After Effects, para quem conhece. Eu tenho também uns tipos de keyframe, isso aqui é muito importante para a organização visual. E aqui eu tenho o meu dope sheet,
Eu posso clicar aqui e mudar o meu Dope Sheet para outras coisas, como por exemplo o Action Editor, que é o editor de ações. Isso é um assunto um pouco mais complexo. O Shape Key Editor também. Grease Pencil, se eu estiver animando Grease Pencil. Ou eu posso clicar nessa janelinha aqui e vir em Graph Editor, e agora eu tenho acesso ao meu editor gráfico. Posso clicar de novo e colocar em Dope Sheet para ter acesso ao meu Dope Sheet. No Cinema 4D, eu vou deletar aqui esse cilindro, vou colocar um cubo. Para eu animar esse cubo, eu venho em coordenadas, eu coloco um keyframe aqui nessa bolinha. Deixa eu arrastar aqui para o começo. Agora eu vou puxar para cá. E aí essa bolinha amarela significa que uma informação mudou. Se eu não colocar um keyframe, ele perde essa informação. E aí agora sim, quando der play, aqui está. Então eu vou vir em Window, vou abrir aqui a minha timeline. Eu tenho a opção de trabalhar também com Dope Sheet ou com Graph Editor, clicando nesses ícones. Aqui também é o meu sistema, o Motion Mode, é parecido com o Action do Blender, mas é bem mais fácil de trabalhar no Blender, os Actions. E aqui no caso do Cinema 4D a gente tem vários ícones. Em algum grau eu já ouvi muita gente dizer que tudo soa um pouco confuso, e às vezes pode ser, talvez pelo excesso de ícones ou não, enfim, vai depender muito do seu nível de proficiência. Aqui no Blender é praticamente a mesma coisa, a gente tem aqui o nosso Dope Sheet, eu posso mudar para o editor gráfico, e os vários ícones, os vários comandos, a gente encontra nesses menus bem aqui, tá? A gente tem aqui menus específicos para keyframe, para canais, marcadores de seleção e algumas características de visualização do editor gráfico. Aqui no Cinema 4D a gente tem também várias opções. Todas essas opções, elas já estão, algumas delas já estão contextualizadas aqui na interface da timeline, então você não precisa exatamente entrar em algum menu, basta clicar no ícone. Uma vez que você aprende o que cada ícone faz, isso deixa o trabalho bem rápido. No caso do Blender, você usa menus, mas muitas dessas coisas são acessíveis também por atalhos, o que torna a navegação bem fácil também. Então, se eu quiser mudar a interpolação, o tipo de keyframe, eu aperto a tecla V e já aparece aqui. Se eu quiser, por exemplo, apertar a tecla T para mudar o tipo de interpolação, tá? Ou ainda, deixa eu ver qual é o atalho. Ou ainda a tecla T, a tecla E. Então aqui a gente pode aprender quais são os atalhos e aí automaticamente trazer essa galera para cá para fazer as alterações que a gente precisar, sem ter que clicar nos ícones. Mas se você gostar de ícones, também não tem absolutamente nenhum problema, certo? E aí que, por fim, para finalizar, eu acho que vale a pena a gente só contextualizar um pouco mais a interface aqui do Blender. Eu posso, por exemplo, alterar o comportamento aqui. É um pouco chato de puxar com tablet isso aqui. Então, eu posso puxar essa janela assim, ó, o que revela o nome das funções. Eu posso deixar assim, ou posso inclusive fechar. Eu particularmente gosto de deixar fechado. E aí, se eu vier em Modeling, eu também gosto de deixar isso aqui fechado. E aí vocês perguntam, tá, e como é que você acessa as funções de modelagem? Basta apertar a barra de espaço e ele traz tudo para cá. E eu acho esse workflow bem mais rápido, porque você está aqui modelando, tá? Aperta a barra de espaço, escolhe as funções e aí vai-se embora. Não tem que ficar indo com o mouse para a esquerda, depois para o centro, para a esquerda, depois para o centro. A barra de espaço já traz o menu para onde o seu mouse está e eu acho bem legal. Então, com o botão direito, a gente tem esse menu contextual, com algumas funções de modelagem e algumas outras funções de modelagem que não estão nesse menu, elas vão estar aqui, ó.
a gente tem funções específicas para os vértices, funções específicas para as edges e funções específicas para as faces. Tá? Então, aqui é o ambiente de modelagem do Blender. Se eu quiser, eu vou trazer aqui o menu só para deixar fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma extrusão, eu seleciono aqui a minha face. Agora eu venho em Extrude Region, clico aqui e faço a minha extrusão. Clico aqui e faço de novo. Agora eu vou fazer um Inset Faces. Opa. Agora eu puxo aqui o meu Inset. E aqui eu tenho as propriedades de cada uma das ferramentas, onde eu posso ajustar o Thickness, ó. Ajustar o Depth. E eu posso, inclusive, clicar nesse Select Alter para fazer essa seleção. Agora eu volto no Extrude, puxo isso aqui, seleciono isso aqui, extrudo isso aqui, Inset Faces, clico e arrasto, aqui está, clico, seleciono, depois clico e arrasto para ativar a ferramenta, Extrude Region, aqui está. Então com isso eu acho particularmente bem rápido de modelar no Blender, principalmente se você usar esses atalhos aqui. Por exemplo, eu vou usar agora o Loop Cut, e aí eu escolho exatamente onde eu quero fazer o meu corte, o meu loop. Ok, vou querer fazer bem aqui, e aí ele pega e coloca um corte, o qual, se eu arrastar, ó, eu posso também selecionar onde ele vai ficar. Uma vez que eu solto o mouse, ele preenche aqui o meu loop. Eu posso colocar mais cortes se eu quiser. Eu posso trabalhar um pouco o smoothness aqui se eu quiser. Eu posso determinar um factor que vai ser onde esses cortes vão estar na orientação. Posso clicar em even para deixar eles equidistantes. E aí que esse é o básico do Blender. A gente falou sobre interface, um pouquinho de modelagem, um pouquinho sobre os workspaces, sobre criar materiais, sobre criar animação, sobre colocar modifiers, sobre colocar, enfim, simulations. É um programa bastante complexo que muitos profissionais estão usando. A exemplo, por exemplo, alguns trabalhos legais no Behance feitos no Blender. Esse cara aqui faz muita coisa massa de low poly no Blender. E aí tem esse cara aqui, o Mid Sinaive, que ele é um motion designer que trabalha apenas com o Blender. Tudo isso aqui é criado com o Blender, usando sistemas de partículas, simulations do Blender e os vários modifiers para criar coisas bem mirabolantes mesmo, como vocês podem ver. Efeitos especiais e etc. E uma das coisas legais do Blender é a comunidade. Aqui o blenderartists.org é um fórum bem profissional, onde muitos dos desenvolvedores dialogam com os usuários e tem uma galeria com trabalhos fantásticos. Aqui no Blender Cloud é uma outra ferramenta bem legal também. Para quem não conhece, o novo Greasy Pencil, veja só um exemplo de ilustração feita dentro do Blender. Eu espero que quem quer que tenha feito isso faça uma animação, porque agora é possível animar em 2D dentro do Blender. E aí, por exemplo, um exemplo de um dos filmes que o Blender Studio está criando, que esse Spring deve ser lançado próximo ano, e a qualidade é fenomenal, qualidade de cinema. Então, há muitos profissionais usando, eu comecei a usar há um pouco mais de um ano, mesmo mexendo com cinema 4D há muitos anos. Eu gosto bastante do Blender, é de graça, a comunidade é vibrante, existem umas coisas que eu não falei chamados add-ons, que são excepcionais. Isso requer um outro vídeo para falar sobre esses add-ons, que são pequenos plugins e scripts que criam novas funções para o Blender. A maioria deles são gratuitos, inclusive alguns deles já vêm dentro do Blender, como eu posso mostrar aqui. Vim em Edit, User Preference, e bem aqui em Add-ons você tem a listagem de vários add-ons que já vêm dentro do Blender. Muitos deles, infelizmente, não estão funcionando ainda no 2.8, eles vão ser portados. Você pode instalar também algum baixado da internet.
E aí eu vou mostrar, por exemplo, um exemplo de ferramenta legal que são criadas através dos add-ons. Um dos mais famosos é o Animation Nodes, para criar motion graphics e animação usando nodes. O desenvolvedor ele ainda está portando para o 2.8, então não posso mostrar agora. Mas, por exemplo, eu vou criar um novo plane aqui. Vou entrar no modo editável e aí vou clicar com o botão direito e subdividir isso. Vou subdividir algumas vezes, por exemplo, 10 vezes. Aqui está. Agora eu vou selecionar, deixa eu trazer aqui o meu menu para selecionar. Então, eu vou tirar a visualização da viewport. Para fazer isso é só eu vir aqui nesse menu overlays e aqui eu vou tirar esse grid e tirar esses axes também. Então eu vou criar um círculo aqui agora, tá? Basta eu clicar com o botão direito, Loop Tools e Circle, e agora ele criou um círculo aqui, o qual eu posso determinar o shape, e isso funciona, por exemplo, em qualquer região do Blender. Círculo. Veja só, a partir daqui eu posso, por exemplo, facilmente, deixa eu fazer uma extrusão para criar objetos circulares e objetos cilíndricos, uma mão na roda, tá? Então, criar aqui, eu tenho ativado no menu a tecla Q, que é o Quick Favorites, essa função, então eu posso, ó, bem rápido criar círculos aqui, ó, que é esse botão Quick Favorites. É uma das coisas que eu mais gosto na interface do Blender, para deixar as suas ferramentas favoritas de modelagem facilmente acessíveis, inclusive essas nesses menus. Por exemplo, eu posso selecionar esse Faces, e aí, por exemplo, essa opção Grid Fill, eu clico com o botão direito e aí vou em Add to Quick Favorites. Ok, agora quando eu aperto a tecla Q de Quick, agora essa opção está bem aqui, e com isso eu não preciso ficar indo ali no menu, tá? Então é isso aí, galera. É um vídeo bem longo, comparando um programa ao outro. Eu acho que pode ser uma ajuda inicial para quem quer começar a mexer num programa, beleza? E eu vou criar mais tutoriais. Digam alguns tópicos que vocês acharem legal que eu aprofundasse em algum tutorial, porque vai ser o maior prazer explicar para vocês, ensinar e fazer, enfim, mostrar para vocês como trabalhar com o Blender também, beleza? Então, até a próxima, e qualquer coisa é só chamar.